Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso desafio de 22 dias. Estão participando eu e o Bruno, personal trainer, e essa é a última semana do desafio de 22 dias. Nós estamos muito empolgados com vocês, muito obrigada a todos. E essa semana o desafio é um baita de um desafio, pois eu vou desafiá-los a ficar sem açúcar. Mas não é o açúcar que a gente vê do chocolate, do pudim, da paçoca. É aquele açúcar que está escondidinho aí no alimento de vocês, enquanto vocês estão preparando o alimento, enquanto vocês estão preparando a comida e vocês não sabem. Sabe aquele molho de tomate que vocês colocam no macarrão, que vocês preparam a carne? Pois é, lá tem açúcar. Você já chegou a ler os ingredientes ou não? E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. E eu vou fazer no mesmo formato do outro vídeo, porque ficou bem explicativo. Eu coloquei umas imagens, então vocês conseguiram visualizar exatamente o que eu queria dizer. E é sobre isso que vamos falar hoje. É sobre isso que eu vou exemplificar para vocês e explicar o porquê de eu ter escolhido o açúcar em específico para nós retirarmos e vermos os benefícios dessa semana que vocês terão. Bom, pessoal, primeiramente eu gostaria de deixar bem claro que o excesso do açúcar é que faz mal, e não aquele consumo moderado, aquele consumo equilibrado que eu tenho falado ao longo dos vídeos. O equilíbrio faz bem, mas o excesso é prejudicial. Alguns dos problemas, dos malefícios que o açúcar em excesso, quando é consumido, causa, vocês já têm uma noção. Como, por exemplo, cárie nos dentes, obesidade, diabetes, câncer, gastrite, diminuição de memória e acne. O excesso do açúcar, quando está no nosso organismo, influencia até mesmo a nossa pele. E tem muita gente que não tem o conhecimento sobre isso. Mas Nutri é tão gostoso, tudo que a gente põe açúcar fica melhor. Mas o açúcar, meus queridos, eles fornecem apenas calorias vazias para o nosso organismo. Não é fonte de vitaminas, minerais, e esses são nutrientes essenciais para o nosso organismo. E uma dúvida e um questionamento: você come para viver ou você vive para comer? Eu como para viver. Eu como buscando qualidade de vida, buscando melhorar a minha saúde e meu condicionamento físico. Então, se eu procuro isso, eu não vou querer ingerir alguma coisa que é prejudicial ao meu organismo. Lembrando, em excesso o açúcar faz mal. Eu vou explicar um pouquinho para vocês da diferença entre os açúcares, que eu sei que tem muita dúvida, isso é muito questionado na clínica. Por que eu substituo o açúcar, ou se eu devo substituir o açúcar cristal pelo açúcar mascavo ou demerara? Eu vou explanar isso aqui com vocês também. O que? Nutri tem açúcar no ketchup? Tem açúcar na pomarola e no pão integral? Meu Deus, e agora? Calma, pessoal. O mundo não tá perdido porque tem açúcar nos alimentos, não. É só um alerta da Nutri para vocês tomarem cuidado, porque o açúcar está nos pequenos detalhes. Eu vou exemplificar mais algumas imagens de alguns alimentos que contêm açúcar e a quantidade de açúcar que tem nesses alimentos para vocês ficarem realmente espantados. Às vezes, uma bolachinha de maisena que vocês estão comendo, achando que estão abafando, fazendo a dieta ou o plano alimentar corretamente, e tá aí a diferença. Pensa nessa quantidade de açúcar ao longo do mês, ao longo da sua semana.
Aquele suquinho de caixinha convencional que você acha que tá abafando tem 15 gramas de açúcar em um copo de 200 ml. Você consegue tomar um copinho de suco? Você se contenta? Eu acredito que não. O biscoito recheado, 4 unidades, tem 40 gramas de açúcar. Isso significa que cada bolacha tem 10 gramas de açúcar, perdão. É muita coisa. Gente, eu estou deixando essas imagens, tirem print, salvem para vocês terem como referência na hora de fazerem as escolhas. Sempre escolha o mais saudável. Esses alimentos são riquíssimos em açúcar. O refrigerante, o brigadeiro, nós já estamos acostumados com a quantidade de açúcar, a gente tem uma certa noção. Mas olha o ketchup, 20 ml tem 4 gramas de açúcar, é bastante coisa. Mais uma imagem para vocês estarem tomando como consciência a quantidade de açúcar que tem. Olha só, no todinho que a gente dá para as crianças. É muito açúcar, gente. Para pensar. Sabe aquele iogurte que você toma zero para você poder emagrecer? Dá uma olhadinha nisso. Eu sempre digo para os pacientes que o resultado está nos detalhes. São esses detalhes que fazem a diferença. Além desses alimentos que têm o nome escrito açúcar na composição, existem outros nomes que a indústria alimentícia criou para que pudesse colocar o açúcar escondido nos alimentos para que consumíssemos sem saber que estamos consumindo o açúcar. E eu vou deixar aqui para vocês ficarem espertos na hora de fazer a compra, de fazer uma escolha mais saudável, para vocês saberem o que realmente vocês estão comendo e ingerindo. Se vocês lerem na embalagem escrito frutose, glicose de milho, xarope de milho, açúcar invertido, sorbitol, amido, dextrose, maltodextrina é muito comum, esses xaropes, gente, é tudo açúcar, é tudo açúcar do mesmo saco, infelizmente. E isso eu deixo de alerta para vocês, porque às vezes um diabético está consumindo um alimento achando que não tem açúcar, mas lá na embalagem, nos ingredientes, o açúcar está disfarçado de outro nome, como por exemplo xarope de milho, apenas um exemplo. Então prestem atenção, se atentem a isso quando forem agora ao mercado e escolherem a alimentação e os alimentos de vocês. Gente, se eu fosse ficar falando aqui sobre o açúcar, nós nos estenderíamos muito. Agora me resta pouco tempo, eu vou deixar aqui para vocês a diferença entre os açúcares, por que o açúcar branco refinado é considerado pior do que os outros açúcares. E vou exemplificar com as imagens para assim vocês visualizarem e saberem quais açúcares que estou falando. Então, a diferença dos tipos de açúcares. Quanto mais escuro for, mais vitaminas, mais sais minerais ele tem. O mais perto do estado bruto ele está, menos refinaria. A cor branca do açúcar significa que ele recebeu inúmeros aditivos químicos. É por isso que, na teoria, nós consideramos o açúcar mascavo e o açúcar demerara melhor que o cristal e o refinado. Por que eu digo que é na teoria? Porque o consumo do mesmo em excesso também será prejudicial, tão quanto o cristal e o refinado. A diferença é essa que eu acabei de vos falar. Por que o açúcar branco, o cristal,
ele é tão refinado assim e recebe tratamento químico para simplesmente melhorar o seu gosto e o seu aspecto. É por isso que consideramos ele pior e prejudicial ao nosso organismo, e não pelo fato de engordar mais, engordar menos, nada com relação a isso, tá bom, gente? Então, hoje, se eu vou orientá-los a consumir o açúcar moderadamente e diariamente, eu vos falo, consuma o açúcar mascavo ou o demerara, porque ele é a sua forma mais pura, não recebe os aditivos e o refinamento é leve. Então, com relação ao refinado, ele tem valor nutricional. Então, vamos lá? Vamos começar a colocar em prática. De açúcar, basta a frutose, que nós já temos aí na natureza. Consuma a fruta na sua forma pura. Beba o suco sem açúcar, tome o café sem adoçar. Vá reduzindo aos poucos o açúcar, que você em 3 semanas vai sentir uma diferença, que é a comprovação científica de que o nosso paladar se adapta a não consumir açúcar. Agora, essa semana está lançada, hein? 7 dias sem açúcar. Se eu consigo, vocês também conseguem? Boa sorte!